Carlos Eduardo Chanoski, eu sou cirurgião bucomaxilofacial e hoje eu vim para esclarecer uma dúvida muito frequente entre os pacientes que vão fazer cirurgia ortognática, que estão começando a pesquisar sobre o assunto, que é: eu coloco o aparelho antes da cirurgia, eu coloco o aparelho depois da cirurgia, por que eu preciso colocar o aparelho se eu vou fazer uma cirurgia? Então, essa é uma dúvida muito comum. O que é melhor, o que é pior, o que é mais seguro para mim? Ou seja, eu vou começar o vídeo dizendo: não existe nada que seja melhor ou que seja pior. Existe indicação para cada caso. E é muito importante que o cirurgião, o profissional que vai propor para o paciente cada técnica, explique quais os benefícios de uma, quais os benefícios de outra. Então, basicamente, a gente tem duas formas de tratar os pacientes que vão fazer uma cirurgia ortognática, ou seja, o paciente que nasceu com uma deformidade de face e precisa corrigir a oclusão, precisa corrigir essa mastigação, precisa melhorar a qualidade de vida e precisa ter um rosto harmonioso. Ou seja, eu posso pensar na sequência convencional, que a gente fala, que é quando o paciente coloca o aparelho ortodôntico, ele faz as movimentações dentárias que viabilizam eu ter um engrenamento dentário correto. Isso normalmente demanda um tempo de tratamento ortodôntico que dura cerca de um ano e meio mais ou menos antes de fazer a cirurgia ortognática. Eu faço as movimentações ósseas e após eu tenho um período de finalização com pequenos ajustes dentários, ou seja, coloco o aparelho, faço a cirurgia ortognática e depois continuo com o aparelho por mais alguns meses até ter o engrenamento dentário perfeito. E eu tenho também a sequência do benefício antecipado. Ou seja, o que é o benefício antecipado? Eu mudo o rosto do paciente, eu mudo essa mastigação antes de colocar o aparelho ortodôntico. Mas por que fazer isso? Muitos pacientes não aceitam a imagem deles. Muitos pacientes têm déficits funcionais, problemas respiratórios severos em função da deformidade de face. Por exemplo, um paciente com apneia de sono. Esses pacientes eles não podem passar por um tratamento ortodôntico convencional. Ou, por exemplo, eu tenho uma pessoa que não aceita a mandíbula ser mais para trás, não aceita a simetria que ela possui e ela não quer passar por um tratamento de um ano e meio de tratamento ortodôntico antes de fazer a cirurgia ortognática. Ela quer fazer cirurgia ortognática e ela está de acordo em, de repente, continuar o aparelho depois da cirurgia. Ou seja, eu tenho sequência convencional de aparelho, cirurgia e aparelho depois, ou eu tenho a sequência de faz a cirurgia ortognática e depois segue com o tratamento ortodôntico depois. Quais que são as grandes vantagens? Essa técnica ela é mais versátil, permite que qualquer cirurgião ou qualquer ortodontista ele siga esse protocolo, porque é uma sequência convencional, é o que é mais amplamente utilizado. O benefício antecipado, eu preciso que o cirurgião que faça a cirurgia e que o ortodontista que vá seguir com as movimentações dentárias após estejam muito bem treinados e em sinergia para que eu consiga garantir para o meu paciente o que eu planejei é o que eu vou executar. Ou seja, aqui eu mudo o rosto do paciente antes, aqui eu corrijo a oclusão antes e esse tempo de tratamento ele é mais curto. Aqui normalmente são 8 a 12 meses. Aqui normalmente são 18 a 24 meses de tratamento. Essa é uma técnica mais sensível a erro, porque se eu não consigo executar o que eu planejei, o meu caso não vai ser finalizado da forma correta. Mas a responsabilidade aqui é do profissional que está propondo o tratamento. Para exemplificar, eu vou mostrar para vocês como pacientes que têm uma deformidade muito similar podem acabar com um resultado muito parecido, seguindo de formas diferentes. Ou seja, são dois caminhos distintos que levam a um final muito parecido. Ou seja, eu tenho um paciente prognata com excesso vertical de mento e mordida aberta anterior. Eu tenho um paciente prognata com excesso vertical do mento e mordida aberta anterior. Esse paciente usou o aparelho a adolescência inteira, esse paciente nunca usou o aparelho, a única coisa que ele fez foi fazer uma extração dentária que levou a linha média dentária para o outro lado. Esse primeiro paciente, a gente consegue o quê? Uma oclusão estável, uma
um equilíbrio dos terços da face, uma redução do mento, consigo um rosto harmonioso, pré e pós, e eu consigo uma oclusão dentária estável, um tratamento que dura cerca de 2 anos. E eu tenho um paciente que cola o aparelho uma semana antes da cirurgia, faz a cirurgia e eu tenho um resultado muito similar em cerca de 6 a 8 meses. Ou seja, caso muito similar em 8 meses, caso anterior em 2 anos de tratamento. Consigo também um perfil facial harmonioso e eu consigo um equilíbrio também dos terços da face. Ou seja, eu consigo chegar no mesmo resultado por caminhos diferentes. O que vai ditar eu seguir por um caminho ou pelo outro? As queixas funcionais que o meu paciente tem, o déficit psicossocial, ou seja, o quanto essa deformidade afeta ele e qual a pressa que esse paciente tem para poder chegar no resultado final. Tendo tudo isso discutido entre o cirurgião bucomaxilofacial, entre o ortodontista e entre o paciente, tudo isso muito bem claro, se toma a decisão se vai seguir um caminho ou outro. Não possui melhor ou pior. Eu tenho caminhos diferentes apenas. Ok? Pessoal, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dá um like e acompanhe para receber mais notificações a respeito de cirurgia ortognática.